Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Estou feliz por você estar aqui na casa de Deus, mais uma quarta-feira, mais um tempo que Deus preparou para nós estarmos na sua presença. Quantos já sentiram a presença de Deus nesse lugar e já foram abençoados? Amém? A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Deus está aqui, meu irmão. Diga aí para o seu irmão mais próximo de você: Deus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está passeando em nosso meio. A presença dele é real. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E você sairá daqui muito melhor do que você entrou. Amém? Com mais bênção, com mais graça de Deus, com unção do Pai sobre a sua vida e consequentemente sobre a sua família. Talvez você veio aqui em busca de algo, talvez há um pedido no seu coração, talvez você vem agradecer, eu não sei, Deus conhece o seu coração, a sua necessidade, mas uma coisa eu sei, que quando nós estamos na presença do Senhor, na presença de Deus, nós somos totalmente abençoados, e sairemos daqui cheio de paz, alegria e esperança, e aquilo que você veio buscar, com fé, Deus atenderá a sua oração. Você crê nisso? Você crê nisso? Então a bênção chegará na sua vida, mas também estenderá a sua família, por causa da sua fé, por causa de você estar separando um tempo neste dia para estar conectado com Deus. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 71, onde nós vamos compartilhar nesse momento a palavra de Deus. Salmo de número 71, do verso 15 em diante. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tem me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel, e os meus lábios gritarão de alegria, quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará os teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Amém? Você pode me acompanhar em uma oração neste momento? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, coloque o seu pensamento em Deus. Peça a Deus para que nada venha tirar o seu foco, a sua concentração nesse momento diante da sua poderosa palavra. Pai, colocamos a nossa vida diante do Senhor, estamos também, Senhor,
estamos diante da Tua palavra, ela é tão poderosa, Senhor. Ah, Senhor, ensina-nos nesta noite, abra o nosso coração, a nossa mente, nós queremos entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, sei que há corações que precisam receber essa palavra, Deus, nessa noite. Por isso, Deus, que seja um tempo de debruçar diante da Tua palavra, de deleitar na Tua palavra. Ó Deus, um tempo de expectativa daquilo que o Senhor quer nos mostrar e fazer em nossas vidas. Nós pedimos isso, Deus. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós lemos esta passagem do salmista, onde ele declara que tudo que sai da sua boca, ele fala que na sua boca não para de cessar, não para de contar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. O salmista estava vivendo aquilo que ele declarou em fé, aquilo que ele respondeu em fé. E a fé, ela proclama o futuro. O que a sua fé está dizendo hoje? O que a sua fé está falando hoje, nesse exato momento? Quando você chegou à casa de Deus, quando você chegou aqui diante de Deus, o que a sua fé está dizendo? Esse momento de reflexão sobre como que está a minha fé e como a minha fé está falando nesse momento, é quando você acredita e cria expectativa, você espera ver o que ainda você não alcançou, sabendo que esse dia chegará e você terá o que você viu com os olhos da fé, e você declarou antes sobre isso. O que você está falando hoje para Deus? O que você está falando para o Pai? O que a sua fé está declarando? Talvez a sua fé está glorificando a Deus nesse momento. Talvez a sua fé está afirmando uma promessa que você recebeu. Talvez a sua fé está pedindo algo para Deus nesse momento. Então peça a Deus, mas saiba também esperar e esperar confiante. A Bíblia fala de esperar confiantemente no Senhor. O salmista diz isso no Salmo 40, no versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Então, quem realmente confia, espera. Quem confia no Senhor vai esperar. Pelo contrário, quem desconfia, vai viver desesperado. E os tempos que nós estamos vivendo hoje, eles estão se acelerando. Sim. As coisas estão acontecendo muito rápido, sim, mas as portas se abrem para quem sabe esperar em Deus. Você entende isso? As portas se abre. Você está esperando uma resposta de Deus? Você está esperando uma resposta de Deus? Eu quero declarar em fé que tem uma porta se abrindo hoje para você.
O que a sua fé está declarando nesse momento? Diante disso, a desconfiança, ela é com certeza inimiga da bênção. É inimiga da bênção. E o que você espera do seu futuro? O que a sua fé está declarando sobre o futuro? Aliás, como você está esperando hoje? Você está no modo fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 define, a nossa fé. Um texto tão conhecido. Ora, a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então todos nós temos um certo grau de fé. Amém? Todos nós temos um certo grau de fé. E a vida do crente é pela fé e não por vista. A fé, ela vem ser um exercício para cada um de nós. A fé é um exercício. E deixa eu te perguntar, você já se exercitou hoje? A sua fé, com certeza, ela se torna evidente quando você proclama, quando você declara. É nesse ambiente de declarar, de proclamar, é esse ambiente profético. Entenda, o profético é o discernimento da voz, do coração e mente de Deus, em qualquer assunto e em qualquer momento. Sabe, é falar a mesma língua de Deus. Você consegue entender isso? E a pergunta é, que ambiente você vai gerar quando você enfrentar uma circunstância que talvez não seja a melhor para você? O cristão, ele vive sempre nesse ambiente de fé, porque sempre temos desafios a enfrentar, não é verdade? Ou só eu que tenho desafios a enfrentar? Todos nós temos desafios, por isso que nós devemos exercitar a nossa fé constantemente, declarar, criar um ambiente para que a nossa oração seja atendida, para que as circunstâncias possam ser mudadas. E acredito que por vezes nós lamentamos o passado. Tem gente que fica lamentando o passado, lamentando o que está acontecendo no presente, e nós temos dificuldades nesse ambiente de lamentar, de olhar para o passado. Nós temos dificuldade então de olhar para o futuro, de declarar em fé o futuro. Muitas vezes as nossas ansiedades, elas nascem da observação do presente. Se é desagradável, então você pode talvez estar concluindo que o seu futuro será pior, baseado naquilo que você está vivendo hoje. E talvez não seja a melhor circunstância que você está vivendo hoje, mas não se baseie nisso, se baseie pela sua fé no futuro que Deus preparar para você. Você entende isso? O que a sua fé está dizendo a respeito do seu futuro? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E um verdadeiro crente, ele sempre vai falar do futuro, do bem que Deus nos dará lá no futuro, e do mal que Deus vai nos livrar. Você entende isso? Deus já está lá no futuro. Então declare que o seu futuro estará lá com Ele, e Ele tem o melhor para a sua vida, e que o mal não vai te alcançar lá, porque Deus vai te livrar. E a pergunta a fazer nessa noite é o que a sua fé está dizendo. O que a sua fé está dizendo hoje?
O que ela está declarando? A fé fala. A fé fala. A fé fala, confie no meio do caos. Confie no meio do caos. O Salmo de número 4, versículo 8, Davi diz: em paz me deito, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha que palavra poderosa. Davi realmente, ele confiou em Deus, porque ele foi capaz de dizer essas palavras aqui, no meio da guerra, irmãos. Imagine as flechas, as lanças que voaram sobre a cabeça aqui de Davi, mas no meio da guerra, da turbulência, da situação que não era favorável a ele, ele diz que ele dormiu confiante na proteção de Deus. Eu percebo que muitas vezes a insônia, não sei se você já passou por isso, a insônia muitas vezes é um sintoma de pouca fé, sabia? Talvez você não está confiando totalmente em Deus. A menos que você não consiga dormir porque seus sonhos e projetos te mantêm muito animado. E você fica naquela expectativa, naquela boa ansiedade para que as coisas venham ser realizadas e está prestes a realizar. Mas uma maneira de superar um pesadelo, meus irmãos, é um sonho. Sabia? Tem tido pesadelos? A maneira de superar isso é com sonho. Então descanse em Deus, meu amado. Descanse em Deus. Descanse em Deus. E comece então a sonhar. Sonhar os sonhos de Deus. Se os seus filhos estão longe de Deus, apenas o seu sonho de vê-los resgatados por Deus, renovados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, fará o pesadelo desaparecer, a insônia ir embora, e um caminho se abre em fé. O que a sua fé está dizendo? Então a bênção de ver seus filhos nos braços do Pai vai chegar. Você entende isso? Não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, porque tudo é possível para Deus. Não esqueça isso, tudo é possível para Deus. Você tem que sonhar com um futuro de bem e de esperança em Deus, que com certeza Ele vai afastar todo o mal da sua vida, da sua família, da sua casa. Você deve ser aqui como Davi. A fé de Davi respondia ao seu futuro, porque ele era capaz de dormir com confiança, não apenas quando tudo estava bem. Você entende isso? Você precisa declarar, a sua fé precisa responder, ao ponto de quando o desemprego bater a sua porta, quando uma enfermidade te alcançar, ou o recurso financeiro está no limite, a fatura chegou, o aluguel está atrasado, a empresa está indo à falência, o seu casamento está por um triz, mas é nesse momento que você deve dizer, a sua fé deve falar, a sua fé deve declarar: dormirei em paz, porque eu confio em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Você precisa, a sua fé precisa falar algo, e responder algo. O que a sua fé está dizendo hoje? A fé em Deus nos faz viver em confiança, amém? Coloque a sua fé em Deus, não coloque a sua fé em homens, não coloque a sua fé em coisas, coloque a sua fé em Deus, porque Deus nos faz viver
tranquilamente, confiante. Sabe, a nossa fé, ela muda situações e ela soluciona todo e qualquer problema. A nossa fé, depositada em Deus. Então, nessa noite você precisa se colocar em posição de fé, em modo fé no Senhor Todo-Poderoso, e declarar, como o apóstolo Paulo declarou em Efésios capítulo 3, no verso 14 em diante, ele diz assim, olha só, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A fé de Paulo aqui está dizendo, joelhos dobrados, filhos amparados. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. A palavra diz, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, que palavra poderosa, meu irmão. Agarre-se nessa posição de fé, como o apóstolo Paulo declarou aqui, sabe? A fé de Paulo estava dizendo isto, estava declarando essas coisas, porque a fé fala, a fé fala também, você é ungido e está com um copo transbordando. Olha que diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, e mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete perante mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, porque sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A fé fala que você é ungido e que você está com um copo transbordando. Amém? Amém? A sua fé precisa responder dessa forma. Observe que tudo que está escrito aqui neste salmo está no futuro. Como sabemos e acabamos de ver aqui, a fé ela é demonstrada pela confiança de que tudo será superado no futuro que Deus nos prometeu. Há promessas de Deus para o seu futuro, para o futuro da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus filhos, dos seus negócios. Há promessas. O salmista declara: nada terei falta. Ele está dizendo sobre o futuro: me fará repousar, me guiará, a bondade e a misericórdia me seguirão. Agora você vê o versículo 5 aqui, está no presente, porque diz: você me unge com óleo e o meu cálice está transbordando.
Por que está no presente? Porque somente quem vive na presença de Deus e ungido com o óleo do Senhor é capaz de pensar nesse bom futuro, no futuro que nos espera. Você entende isso? Há ungidos aqui do Senhor? Amém? As pessoas cujo cálice transborda diante do Senhor confiam no que virá, independente da situação do presente. Se você se diz um ungido, comporte-se como ungido e fale coisas boas sobre o futuro. O que a sua fé está falando? O que a sua fé está respondendo? O que a sua fé está dizendo sobre o futuro? Sobre o amanhã? Sobre o ano novo que se está aproximando? O que a sua fé está falando? Você precisa entender que se só houver reclamações sobre o presente e sobre o seu passado, e se isso ainda está na sua fala, é porque o seu copo não está transbordando ainda, e você precisa ir à presença de Deus para preenchê-lo. E eu acredito que nossos corações hoje estão diante de Deus para dizer: Deus, enche-nos, para que nós possamos transbordar do Senhor, que a nossa fé possa estar totalmente fortalecida em Ti, para que a minha fala, a minha fé possa falar sobre um bom futuro, sobre os meus próximos passos. Entenda que o mundo ele já é responsável por más notícias. E como nós temos ouvido, né? Como nós temos ouvido más notícias. E eu entendo que aqui, num ambiente como esse, dessa igreja, num ambiente de adoração, de culto, o culto da família, esse ambiente esperançoso e profético, nesse ambiente, todos nós precisamos sair daqui mais confiantes, mais alegres, porque o nosso desejo, o meu desejo, é te encorajar com a poderosa palavra de Deus, porque essa palavra, ela sempre tem um direcionamento. Essa palavra de Deus, ela sempre tem uma revelação divina, algo bom para a nossa vida, assim como Jesus pregava e ensinava por onde ele passava, para que as pessoas pudessem então aquecer a sua fé, entrar no modo fé e acreditar. Entenda, a boa pregação não é o que faz as pessoas chorarem de angústia e tristeza, mas aquelas que causa esperança em nosso coração. E Jesus não era um homem assim rabugento, Jesus não era um homem frio, pelo contrário, acho que ele até fez os seus avisos ali para os fariseus com um sorriso nos seus lábios, porque caso contrário, as multidões que desejavam ali ter esperanças, não ia seguir, e as crianças ali nunca desejariam se aproximar dele. Então nós devemos sim ser como crianças, que sentem quando as coisas boas acontecem, e não fica reclamando tanto de coisas desagradáveis. Você entende isso? Você entende? Você precisa lembrar que para que você possa ver o futuro com fé, você deve procurar o Senhor agora, no presente. Para que então Ele venha te abençoar, e te ungir, e transbordar o seu cálice, porque dessa maneira, até os seus adversários serão forçados
a ir embora, a cair por terra, porque o bom Pai vai te proteger em todo e qualquer momento da sua vida, porque o bom Pai vai te guardar, porque o bom Pai vai te ajudar, porque Deus, Ele quer te abençoar. Você entende isso, meu irmão? A fé fala. O que a sua fé está dizendo hoje? A fé fala sem qualquer sombra de dúvidas. A fé fala sem qualquer sombra de dúvidas. Você deve se lembrar quando os discípulos acordaram Jesus, porque eles estavam com medo de que a tempestade afundasse o barco. E ele lhes disse: por que vocês temem, homens de pouca fé? Sabe, irmãos, o que a sua fé está dizendo, o que a sua fé está falando? A fé, ela precisa superar o medo. Talvez suas maiores dúvidas já lhes tenham sido claramente respondidas, esclarecidas. Você só insiste nelas por causa do medo. O medo faz isso, ela traz um disfarce, uma desculpa, uma procrastinação. E Mateus capítulo 14, no versículo 31, também registra, onde o Senhor questiona ali a fé de Pedro. Jesus questiona a fé de Pedro, quando Pedro afundou, depois dele ter andado sobre a água. O texto diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidaste? Sabe, Pedro, ele estava agindo em obediência, sim, a uma ordem de Jesus. Embora em pouco tempo depois, ele se hesitou, ele teve medo em ver as circunstâncias e ele começou a afundar. Sabe, irmãos, aquela oração que você vai até Deus pedindo, mas você já chega desacreditando que Ele pode fazer um milagre naquele momento, naquele exato momento. Você já passou por essa situação? Quando você vai até Deus para pedir algo, mas você já chega totalmente desacreditado. A sua fé está falando algo ali para Deus. Por vezes nos pegamos assim. Sim ou não? O que a sua fé está dizendo? O que a sua fé está falando? Talvez você chegue a Deus com murmúrias, lamúrias, uma reclamação, mais uma reclamação do que, na verdade, uma conversa de fé com Ele. E não vá até Deus reclamando, não vá. Deus não responde murmurações. Deus responde um coração que está totalmente acreditado nele. Orações, elas são trocas. Quando nós vamos a Deus e precisamos ir até Jesus, nós precisamos estar sempre diante de Deus. São momentos de trocas. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Na verdade, você entrega o seu fardo pesado, e Jesus alivia o seu sofrimento e a sua dor. Sabe, irmãos, não tem como chegar a Deus e não sair transformado, desde que a sua fé esteja totalmente nele. E eu volto a perguntar: o que a sua fé está dizendo hoje? Não fique com medo, porque Deus está com você, viu? Deus está com você. Você e Jesus
estão andando sobre as águas. E com certeza Jesus não vai te deixar afundar. Creia com todo o seu coração. Proclame seu futuro com fé. Você precisa parar de ver o passado e as circunstâncias do presente, mas você precisa trabalhar pelo que vem, com o que está adiante, com a convicção que a sua fé e o poder de Deus, o Todo-Poderoso, o levará a um porto seguro e lhe dará paz. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Você crê nisso? O que a sua fé está dizendo? O que a sua fé está falando? Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Convidar você a baixar a sua cabeça, colocar o seu pensamento totalmente em Deus. E fazer uma autoanálise da sua fé. Como está a sua fé hoje? O que a sua fé está falando nesses dias? Você precisa agradecer a Deus. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. E se você não fez isso, você precisa fazer urgentemente. Entregar a sua vida a Jesus para o perdão dos seus pecados. Você precisa, a sua fé precisa falar isso agora. Dizer a Jesus que você confia nele, porque Ele é o Senhor e Salvador, e Ele jamais vai te abandonar. E o Espírito Santo, neste momento, Ele toma pela tua mão, neste momento Ele te conduz para um futuro. A fé está falando ao futuro. O seu coração hoje está como o hospedeiro da profecia, um rompimento em fé que está acontecendo dentro do seu coração. Na verdade, está ajustando o seu foco para que você conquiste a sua vitória, para que você então glorifique a Deus nesse momento. É assim que a sua fé deve falar. É assim que a sua fé deve declarar, é assim que a sua fé deve responder nesse momento, diante do Deus Todo-Poderoso. Pai, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, Deus. Sabemos que muitas vezes a nossa fé está tão abalada, tão pequena, Senhor, mas eu sei que a presença do Teu Santo Espírito dentro do nosso coração vai fazer com que nós possamos declarar, que a nossa fé possa falar, que ela possa proclamar sobre o futuro que o Senhor tem para cada um de nós, que é um futuro de paz, de alegria, de esperança, de dias melhores, um futuro de relacionamento sarado, um futuro de casamentos restaurados, um futuro de famílias abençoadas, alcançadas pela Tua misericórdia e graça. Assim nós nessa noite, nós declaramos, falamos, a nossa fé está dizendo: Senhor, nós confiamos totalmente em Ti. Ah, Senhor, há corações aqui, talvez que estejam desanimados, com a fé tão pequena, Senhor, talvez abalados, entristecidos, mas nesse momento o Teu Santo Espírito traz um renovo, enche o coração do Teu filho e da Tua filha com uma fé poderosa, ao ponto de se levantar e declarar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que o Senhor está conosco, que a Tua mão está sobre as nossas vidas, que o Teu amor nos alcançou, que a salvação chegou em nossa casa.
Ah, Senhor, restaura, renova, traga o bálsamo, a cura, traga a tua alegria, enche-nos da tua presença. Ó Senhor, abençoe cada família aqui nesta noite representada, cada pai, cada mãe, cada filho, cada tia, avó, cada ente querido que está representada aqui em uma família, Pai. A Deus, que nesse momento de fé, quando nós falamos e declaramos sobre o nosso futuro, sobre o que o Senhor já está fazendo e preparando para nós como filhos abençoados do Senhor,